A igreja pode se assentar. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia. O livro, a temática. Amém? Quando você já vou me organizar aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5. Está lendo a partir do verso 21. Vou ler até o 24. Depois nós vamos pular para o 35. Amém? Antes de ler, eu queria dizer que, mais uma vez, a gente sempre sente aquele frio na barriga, até porque hoje não está só o nosso pastor, tá? A pastora lá de frente. Amém. E dizer que quando ele falou, né, me convidou, né, depois eu fiquei pensando assim, será que... Porque ele falou do que seria, né? Eu falei, será que eu estou caído? Mas quando eu fui dar disciplina, né, quando eu estava vendo o celular, a mensagem dele era de manhã, eu estava em cima de uma escada. Eu falei, pô, então não pode ser. Aí eu mandei uma mensagem para ele, se o Senhor, né, Deus, se ele falou que sou eu, amém. Esse aqui, amém? E eu, de fato, eu estava lá envolvido lá em Emanuel, fui para lá ontem de manhã muito cedo, saí de lá tarde, e eu falei, vou ter que sacrificar um dia de Emanuel, amém? Mas é tudo para a honra e glória de Deus. Diz assim o texto, irmãos. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se nele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E esse que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Repita comigo: minha filha. Minha filha. Rogo-lhe que venha e lhe imponha as mãos para que sares e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão e o apertava. Verso 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então permitiu que alguém seguisse, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu quero, mediante esta palavra, quero titular essa mensagem que diz:
é só uma fase. Eu vou me levantar. Amém? Quando nós estávamos aqui ouvindo, um pouco antes aqui o pastor falando, né? E quando ele começou a abrir a boca e falar do texto e falar, eu falei, pô, que me quebrou. Já sou o primeiro. E ele ainda quer contar a história. Amém? Vamos lá. Mas o Senhor, Ele me fez lembrar de algo que parece que é por um acaso, mas eu sei que é Deus que está na direção desta nova campanha. Porque quando nós vamos ler esse capítulo, nós vamos ver que o capítulo que antecede esse é o capítulo, é a história que nós iniciamos na campanha passada, vista, né, de outra forma, por um outro homem. Porque nós lemos, né, nós falamos de cerca de 7 semanas a respeito do livro de Mateus, né, e agora Marcos também, no capítulo 4, ele vai narrar aquela história, uma ótica diferente. E o texto vai dizer que depois que Jesus, né, traz uma correção para o coração daqueles moços, né, não porque eles temeram, mas porque eles praticaram uma fé menina, né? E o Senhor agora, depois de ter apaziguado as águas, o mar, o vento, agora o Senhor chegou do outro lado. Porque tinha um propósito, existia, né, um propósito para que o Senhor estivesse lá. E quando eu fui dar continuidade ao texto, eu fui ver que antes do Senhor, antes de Jairo, né, que a história vai falar desse moço também, antes de Jairo abordar o Senhor, a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor, quando ele chegar ao outro lado, ele vai se deparar com um homem endemoniado, né? Todos devem conhecer essa história. E o engraçado é que eu fiquei lendo a história, eu falei assim, eu vi assim, caramba. Depois que o Senhor teve um encontro, que esse homem teve um encontro com o Senhor, e a Bíblia vai narrar que ele quebrava as cadeias, ninguém conseguia parar aquele homem, e aquele homem, quando ele avistou o Senhor, ele foi diante do Senhor. E o que estava nele começou a conversar com Jesus, né? Para quem conhece o texto. E a Bíblia vai dizer que, eu quero aqui encurtar, dizer que esse homem que era, né, um endemoniado, ele passou a ser um evangelista na casa do Senhor. Verdade. Porque a Bíblia vai dizer, né, que ele começou a levar as boas novas, aquilo que o Senhor tinha feito sobre a sua vida. E agora nós entramos no capítulo, já estamos dentro do capítulo 5, mas agora esse capítulo também não vai só falar da história, né, de Jairo, da filha de Jairo, a agonia que Jairo estava vivenciando em sua casa. Ele vai falar também, né, o texto vai dar uma pausa para que ele venha falar de um assunto muito sério também. E eu quero crer agora que Jairo, quando ele vai se deparar diante do Senhor, e nós lemos que ele, quando avistou o Senhor, ele foi até o Senhor. E ele foi pedir algo a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Mas quando nós vamos ler a história desse moço, a Bíblia vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. No início da conversa dele com Jesus. Mas nós vamos ler, eu fiz questão de ler o texto porque o próprio Jesus, ele vai dizer que ele não era só um dos principais, e o texto vai dizer, 2 versículos após, vai dizer que ele era o principal da sinagoga. E quando nós vamos ver o que esses homens praticavam na sinagoga, nós vamos entender que Jairo era alguém que tinha muita influência. Jairo era alguém que poderia estar ali agora ensinando, trazendo auxílio para alguma pessoa, orientando alguma pessoa, trazendo de repente da parte dele um socorro para alguém. Nós vamos nos deparar que Jairo agora ele vai diante do Senhor. E aqui o Senhor me mostra que algumas palavras elas vão se encaixar dentro da nossa vida. E eu quero ler alguns versículos, né, que o Senhor me fez com que destacasse coisas que eu e você vivenciamos no nosso dia a dia. E por muitas das vezes nós nos deparamos que de alguma forma nós precisamos nos levantar. Aleluia. O texto vai dizer que esse homem, ele deixa o seu orgulho de lado, porque ele era alguém, irmãos, muito quisto, muito conhecido, muito famoso. E ele abre mão, né, dos seus conhecimentos, dos seus saberes. E ele agora ele vai
conhecimento, né, na literatura e fora. Muitas das vezes, elas têm um bom emprego, ela tem conta, ela tem dinheiro em suas contas. E muitas das vezes elas poderiam não precisar de um auxílio de alguém. Elas mesmo com seus recursos próprios, elas poderiam solucionar os seus problemas. Mas esse moço, ele vem nos dar uma lição de que nem tudo aquilo que nós temos como conhecimento, como formas de sairmos daquela situação, muitas das vezes isso não nos basta. Muitas das vezes isso não é o suficiente para fazer com que nós venhamos ter paz novamente. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele sai do pedestal. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele deixa o seu orgulho de lado. E aqui eu quero aqui conjecturar que quando ele sai ao encontro de Jesus, outros dos principais da sinagoga poderiam estar começando a falar dele. Ei, você não precisaria disso? Por que você vai se apresentar a esse homem? Não é assim muitas das vezes conosco? Nos apegamos em alguma coisa que nós achamos que pode nos tirar daquela situação e deixamos de ir até Jesus. Mas esse texto ele vai nos dar uma lição que nem mesmo nós, com muitos dos conhecimentos que possamos ter, que alguns dos benefícios que a vida pode nos trazer, alguns dos confortos que a nossa casa muitas das vezes nos traz, alguma segurança que muitas das vezes nossos empregos nos traz, nem isso muitas das vezes é capaz para nos deixarmos em paz. É verdade. E a Bíblia vai dizer que esse moço agora ele começa a dialogar com Jesus e ele começa a dizer para que Jesus viesse ter com ele, porque a filha dele estava moribunda. E o texto vai dizer, no verso 23, vai dizer, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. E eu fui ver um outro texto, onde uma mãe também desesperada, ou quando ela encontra sua filha endemoniada, está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, no verso 22, se não me falha a memória, que vai dizer que a mulher cananeia, ela vai dizer que a minha filha está endemoniada. Meu Deus. Nota-se que essas duas pessoas, eles não transportam a responsabilidade dele para outros. Eles vão até Jesus pedir uma ajuda, mas ele diz, é minha obrigação, é meu dever. E esse moço agora ele está pedindo pela filha dele. Quantas das vezes nós, quantas das vezes nós estamos nos eximindo das nossas responsabilidades? Meu Deus. Ele pode ser até seu filho drogado, mas é seu filho. Ele pode ser até seu marido, né, um vagabundo, desculpa aí a linguagem, mas é seu marido. Ele pode ser aquela pessoa que não te dá valor, mas é a sua pessoa. Pode ser aquele filho que tem te dado dor de cabeça, mas é seu filho. Pode ser aquela esposa que não quer fazer nada dentro de casa. Ei, vai até Jesus, olha os pés dele, mas diz que é sua esposa. É sua responsabilidade. Não jogue para outro a responsabilidade que você tem. E muitas das vezes nós nos encontramos caindo. E aí eu entendo o chamado da administração, porque muitas das vezes nós não nos colocamos nesse lugar e não vimos o quanto nós estamos ainda caídos diante daquele que é o Todo-Poderoso. Meu Deus. Estamos querendo fazer coisas do nosso jeito para que verdadeiramente nós possamos sair daquela situação. Ei, só vai ter uma saída. E essa saída é Jesus. Não tem outro. Não tem uma forma de dar um jeitinho para que muitas das vezes nós até damos nosso jeitinho, mas nunca saímos daquele ciclo vicioso. Meu Pai. Estamos sempre dando volta ao redor dos nossos problemas.
nas nossas próprias forças. E amigo, a Bíblia vai dizer que sem o auxílio do Senhor, nós não conseguiremos fazer nada. É Deus, Jesus. E esse homem que tinha, condições, podemos dizer assim, de deixar Jesus, porque a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava a seguir Jesus. A Bíblia vai dizer que quando aquele moço, o endemoniado gadareno, começou a pregar a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas viram quando os demônios, que eram aproximadamente 2.000, saiu dele e entrou nos corpos. E alguém viu, presbítero Rafael, e foi para a cidade contar. E a Bíblia vai dizer que aquele moço que estava e que era endemoniado, que agora está pregando a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que muitos deles queriam estar com aquele moço. E a Bíblia vai dizer, que aquelas pessoas, elas queriam estar ali junto de Jesus. Meu Pai. E o texto vai dizer que alguns deles até os atuam a pé. Meu Pai. Quando vai chegar no verso 23, a Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando. Porque Jairo fez um convite a ele para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava doente, moribunda. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus se dirige, quero criar aqui, o Jesus fala assim: tudo bem, Jairo, vamos lá, eu sei que tem muita gente me pedindo muita coisa aqui, mas eu vou lá. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus começa a caminhar, ele sente um toque diferente na hora das suas vestes, porque a Bíblia vai dizer que dele saiu virtude. E nós conhecemos esse texto, que Jesus agora ele vai fazer um milagre a uma mulher que já está com fluxo de sangue há 12 anos. E agora eu me coloco no lugar daquele moço que foi pedir uma ajuda para sua filha. E agora ele tem que esperar, porque Jesus decidiu ver quem foi que tocou nele. E se coloca no lugar daquele moço, irmão. Já parou para imaginar você numa situação muito difícil, muito delicada, ainda mais quando se trata de um filho. E Lucas vai dizer que esta filha de Jairo, ela era filha única. Quero crer aqui que Jairo não estava tão somente agora preocupado, com a saúde da sua filha, e que talvez ela poderia vir até mesmo a falecer, e que talvez ele não ia ter um herdeiro, não ia deixar, a genealogia dele poderia parar por ali. Lucas vai dizer que ela era filha única. Pai. Mas quando nós vamos analisar o texto agora, a Bíblia vai dizer que Jesus ele decidiu parar. Irmãos, pense e se coloque no lugar aí. Você naquela agonia, você não conseguindo resolver, você todo habilitado, você cheio de motivações para resolver a sua causa, mas você não consegue. Meu Pai. E você achou uma solução, uma luz no fim do túnel. Não, Jesus está ali, Jesus está passando. E você se joga aos pés de Jesus. E você se humilha a Ele, dizendo: Jesus, vai à minha casa. E Ele decide te ouvir. E na ida, agora Ele tem que parar. Imagine, meus irmãos, o desespero daquele pai. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele encontra aquela moça e ela narra toda a história. Quero crer que isso aí levou dias para Jesus. Meu Pai. Foi um tempo assim de agonia para aquele moço, que talvez poderia perder a sua filha. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus dispensa aquela moça, abençoa ela. O milagre ele é se materializado na vida daquela mulher. Mas agora a Bíblia vai dizer que aparecem outros da sinagoga, e vai trazendo uma notícia ruim para Jairo. Por que você vai importunar o mestre se a menina já está morta? Já viu aquele tipo de pessoa, irmãos, que vê o teu sofrimento, que vê a agonia que tu está passando, a luta que tu está travando, e ela, em vez de vir trazendo uma palavra de vida, uma palavra de vitória, ela está sendo o contrário. Uma pessoa tóxica do teu lado, uma pessoa que não entende que
nosso lado. Pessoas que caminham conosco, mas elas estão tão caídas que elas não se deparam com o que elas estão falando. Talvez elas vão estar na mesma situação do gadareno, endemoniado, mas nem sabem. Talvez elas vão estar na mesma condição daquela mulher. Mistério. Há 12 anos gastando todo o seu dinheiro. Há 12 anos gastando tudo que não tem. Sem encontrar uma solução. Mistério do Mas muitas das vezes essas pessoas estão do nosso lado. E nós, irmãos, quando estamos passando por uma aflição, um problema muito grave, algo que tira a nossa paz, nós queremos o apoio da igreja, nós queremos o apoio do irmão, nós queremos o apoio dos nossos líderes. Mas, irmãos, sempre aparece um da sinagoga. Sempre vai aparecer um da sinagoga que vai dizer para você: não dá mais não, seu ministério acabou. E você já passou do ponto. Talvez isso possa até servir de você como combustível, serviu para mim um dia. Mas existem pessoas, irmãos, que muitas das vezes vai se apegar naquilo que essa pessoa tóxica está trazendo, e ela não vai conseguir caminhar, ela não vai conseguir se levantar. O propósito lá atrás é que ela se levante. Nota-se que enquanto eu estou narrando, o pastor narrou, e a Bíblia vai narrar, que enquanto esta menina olha com a notícia de que está morta, enquanto ela está morta para eles, muitas coisas estão acontecendo. Muitos de nós nos encontramos assim, irmãos. Nos encontramos mortos desta maneira. E as coisas elas não param de acontecer ao nosso redor. Enquanto nós estamos caindo, enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos mortos espiritualmente, Jesus está batizando, Jesus está curando, Jesus está fazendo milagre, Jesus está trazendo palavra de vida, Jesus está ensinando. Mas muitos de nós ainda não caiu a ficha. Mas a Bíblia vai dizer que apareceram esses caras, que para mim até poderia ser um daqueles endemoniados lá de Gadara também. Porque eles eram, né? De Gadara. E a Bíblia vai dizer que eles trazem uma notícia ruim. Ei, vai para lá com essa notícia ruim, irmão. Já chega o que eu estou passando. Aleluia. Já chega a aflição que eu estou vivenciando. E você ainda tem essa notícia ruim para mim. Ei. Mas a Bíblia vai dizer, olha só, irmão, que quando aqueles homens estão trazendo, sabe esse tipo de pessoa? Que vem querer te humilhar, te botar para baixo. Ei, não bate boca com ela não. Faça com que entra no ouvido e sai pelo outro. Sabe por quê? Você não precisa ouvir isso não, irmão. Porque a Bíblia diz, olha que o texto vai dizer, ó. E Jesus ouviu essas palavras. Verso 36. Porque no 35 eles vão dizer, ó. Estando eles ainda falando, chegando algum dos principais da sinagoga, eles disseram, ó, sua filha está morta. Mas no 36, Jesus vai dizer assim, ó. Ouvindo essas palavras, Jesus diz assim para o principal da sinagoga. Então somente crê. Aleluia. Amém, irmãos? Quando essas pessoas, você está passando por algum momento, essas pessoas se levantarem para falar alguma coisa com você que não vai te colocar para cima, você vai querer te colocar para baixo, ei, não dá ênfase não bate boca não. Né? Não amaldiçoa a vida dessa pessoa não, irmão. Jesus está vendo. E Ele está dizendo para você somente assim, ó, Rafael. Meu Deus, é tudo que conhece. Aleluia. Então somente crê. Então somente crê. Oh, meu Pai. E o texto vai dizer que Jesus falando essas palavras, né? E o 37 vai dizer assim, então permitiu que alguém o seguisse. Jesus, ele comprou o barulho dele e falou assim, ó, agora acabou, vem comigo, vamos lá, vamos resolver o teu problema. E o texto vai dizer que ele permitiu que algumas pessoas fossem com ele. Mas quando Jesus chega, está se aproximando da casa, né, bem perto, a Bíblia vai dizer que
ele decide, né, que só essas pessoas iriam com ele. E quando Jesus chega na casa, a Bíblia vai dizer que está lá algumas pessoas chorando, se lamuriando. Quando nós vamos estudar um pouco sobre a Bíblia, sobre esses acontecimentos, nós vamos ver que era costumeiro, em algum tipo de velório, em algum momento assim fúnebre, as pessoas contratarem, acho que dava o nome de carpinteiro, se me falha a memória, pessoas que iam lá chorar no velório, chorar naquele momento de dor, para que isso viesse de fato fazer com que mais pessoas viessem até a casa. E Jesus chega naquele clima, onde está a mãe, né, porque o pai está chegando com ele, mas a mãe já em pranto, já vê as outras pessoas, eu quero crer que toda a família dela estava ali chorando. Mas Jesus, quando ele chega e ele vê aquela cena, ele não se desespera. E o texto vai dizer que aqueles homens, quando chegaram trazendo a notícia para Jairo, eles disseram assim, a sua filha está morta. Mas quando Jesus entra na casa, a visão de Jesus é outra. Ele diz assim, por que choras? Ela apenas dorme. Aleluia. Porque para Jesus é natural a condição daquela jovem. É como se Jesus tivesse aqui a nossa vida no dia de hoje. Hoje, dormir para nós, para qualquer um de nós aqui, tem uns até demais, né? É algo muito natural. Não só necessário, mas natural. E nós sabemos que quando nós acordarmos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos colocarmos de pé, nós vamos trabalhar, nós vamos buscar ao Senhor. E Jesus não está vendo nada diferente disso, mas eles estão vendo que a menina está morta. E eles vão começar a rir de Jesus, eles vão começar a comungar. E Jesus decide fazer assim, se vocês não querem participar, então saiam. E Jesus decide tirar eles da presença daquela menina. Jesus decide tirar eles de dentro do recinto. Sabe por quê, irmãos? Porque ia acontecer algo sobrenatural no mundo. Ia acontecer algo muito tremendo. E quando Jesus ele quer realizar coisas grandiosas na nossa vida, irmãos, quando Jesus ele quer e ele vai realizar algo grandioso na nossa vida, ele sempre vai tirar alguma coisa que não tem que estar. Eu creio, Deus. Jesus sempre vai cortar, vai tirar, vai afastar de você coisas que te impedem de ver o sobrenatural dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Existiam pessoas que estavam comungando. Elas não estavam no mesmo propósito. Elas eram descrentes. Algumas zombavam de Jesus. Já viu aquele tipo de pessoa, irmãos? Que você está na campanha. E você está, eu vou receber o milagre. E nessa você vai falar assim, não, eu vou ficar de pé. Eu vou permanecer de pé. E tem aquelas pessoas que pensam, não vai não. Quem é você para ficar de pé? Quem é você para ficar de pé? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se achega e ele chama o pai e a mãe daquela menina e ele vai ao encontro dela e a Bíblia vai dizer que ele diz para ela, levanta, Talita cumi, levanta. Meu Deus. Enquanto aquela menina dormia, irmãos, para Jesus ela dormir, muitas coisas aconteceram. A Bíblia vai dizer que aquela menina tinha 12 anos. Para muitos, com 12 anos, já existem pregadores com 12 anos. Eu aceitei Jesus aqui, né? Não era 12, mas com uma menina, uma missionária de 17 anos. Verdade. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele dá uma ordem àquela menina. Porque ele entendia que ela não estava morta. Apenas dormia. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque ele entendeu que aquilo era uma fase.
É uma fase nossa que a gente chega em casa, toma banho, coloca uma roupa tranquila e meio que dorme. Mas amanhã a gente levanta e a gente começa tudo de novo. Aí Jesus entendia que aquilo ali era uma fase, não somente para aquela menina, mas também para a vivência dos seus pais e aprendizado daquela cidade. Todos aqueles que estavam ao redor daquela casa aprenderam sobre Jesus. Todos aqueles entenderam o real sentido de eles estarem diante de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele agora lhe dá uma ordem para aquela menina. Talita cumi, levanta-se. E eu quero crer que quando Jesus e ele olhou para aquela menina e ele disse isso, eu quero crer, irmãos, que todos que estavam ao redor se colocaram de pé. Ainda que eles estivessem de pé, mas eles entenderam de uma forma diferente, eles pensaram em dizer, eu quero estar de pé. Eu não quero estar mais nessa situação onde eu jogo as minhas responsabilidades para outro. Eu não quero mais estar nessa condição onde eu estou na soberba, que eu acho que eu posso resolver todas as coisas. Eu não quero mais estar nessa condição onde eu vejo um necessitado e eu estou sempre querendo afundar ele. Eu nunca estendo a mão, eu nunca tenho uma palavra amiga. Muitas coisas estavam acontecendo ao redor daquele evento. Mas eu quero que quando Jesus ele falou esta palavra, irmãos, porque ele sabia que ela estava dormindo. Ele não só proferiu aquela palavra para aquela jovem, para aquela adolescente. Mas eu quero crer que Jesus ele proferiu aquela palavra para todos que ali estavam. Da mesma forma, Jesus está dizendo para mim e para você: levanta-se. Levanta-se. Levanta-se, você está uma fase. Ei, para de entrar na igreja e ficar no banco. Ei, para de ouvir as dores do irmão e não se compadecer. Ei, para de ver que a responsabilidade é sua e você está jogando para outro. Entenda que já passou um momento. Eu estava pregando na quinta-feira, lá em Manoel, eu estava dizendo ontem, na célula. E a célula foi tremenda, que uma das meninas, ela quis dar célula para a pastora Chile. Ela gerou no seu coração, né, num ensinamento de discipulado, uma matéria que diz que ela poderia. E ela falou, eu quero. Ela se levantou, irmãos. E ela foi uma bênção onde ministrando a célula. E eu estava, né, compartilhando o diálogo do texto. E eu estava dizendo, né, que existem pessoas, né, que elas até dizem ser discípulos. Mas elas não querem estar à frente da obra. Elas não querem pagar o preço. Elas querem entrar na porta da igreja, elas querem dar glória, elas querem se arrepiar, elas querem cantar, elas querem levantar a mão, mas elas não querem compromisso. Se chamar para vir aqui à frente e fazer um curso de obreiro, eu não quero. Não, deixa eu ficar aqui caído. Ei, Jesus está dizendo, levanta-se. Aleluia. Entenda que essa fase sua já passou. Aleluia. É chegado o momento onde uma voz do céu, ela ecoa nos seus ouvidos e disse, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Saia, desperta desse sono. Ainda que muitos dizem que você não vai mais levantar. Há muitos que, ainda que muitos dizem que você já está morto, ei, a esperança. Se Jesus profetizou na sua vida para que você se colocasse de pé, levanta-se. Aleluia. Irmãos, eu quero crer que esta menina era do grande estudo. Para mim ela já deu, porque eu estou falando dela hoje. Todas as vezes o pastor falou aqui de outros textos em que Jesus, né, em que Deus vai pedir para que as pessoas se levantem. A Bíblia vai dizer que Deus fala assim para Ezequiel: coloca-se de pé, eu quero falar contigo. Não é de qualquer maneira que Jesus, que Deus vai falar contigo, irmãos. E colocar-se de pé é você se levantar, é você dizer isso aqui, é você se interessar pela voz do seu mestre. É você entender que ele está te dando uma voz de comando. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que
Jesus ele ordena que esta menina levante. E a Bíblia vai dizer que ela andava. Opa! Hoje você vai entender que o seu tempo, essa sua fase de entrar na igreja, sair da igreja, do mesmo estilo, do mesmo jeito, acabou. Essa sua fase acabou. Essa sua fase ela termina aqui. Porque a campanha, irmãos, ela não é consequência. Ela vem de um livro atrás do outro para te despertar. Lá, ele estava vendo que você estava passando por algum problema, alguma tempestade. E ele disse: exerça sua fé. E aqui ele está dizendo: agora se levanta. Levanta-te. Porque grandes coisas ele quer fazer através da sua vida. Ninguém faz nada sentado no banco de cadeira. Ninguém faz nada, irmão, prostrado diante de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Aqueles que verdadeiramente entenderam o chamado de Deus a favor de comando. Aqueles que hoje decidiram mudar de fase e decidiram se colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não tinha entendido o desejo, ou nunca deu ênfase à voz do Senhor, hoje Ele te deu uma voz de comando. Levanta-te. Menina, levanta-te. Menino, levanta-te. Há um tempo de Deus determinado, a Bíblia vai dizer. Eclesiastes 3. E existem muitas pessoas, até aqui dentro da nossa igreja, que estão agarradas nesse verso. Não é meu tempo. Há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Jesus está dizendo: levante-se. O tempo chegou. Para de viver na inconstância. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Então eu não posso falar. Porque eu decidi levantar. Não porque eu me acho, mas porque eu me vejo como Jairo. Ainda que algum tipo de ferramenta venha sobre minhas mãos, para que eu consiga dar meu jeito, me livrar dessa situação que eu muitas das vezes me coloquei. Ainda que algum tipo de conhecimento, algum tipo de orientação que ficou guardada, ontem eu decidi. Eu me vi nesse moço, mesmo com tantas artimanhas para que ele não buscasse ao Senhor, ele decidiu. Havia um mover, irmão, por trás daquilo. Não foi vão, irmão, que aquela sua filha ficou enferma. Não foi vão, irmão, para que ele de fato viesse ver que a sua casa estava em um desespero total. Muitas das vezes o Senhor vai permitir que o desespero bata nessa porta. Muitas das vezes o Senhor vai permitir que nós nos encontramos numa situação difícil, para nós entendermos que nem todos os recursos que hoje nós possamos pensar que temos, Ele vai ser o suficiente. O único que pode mudar a nossa causa, esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse você entendeu? Que para que a sua casa fosse curada, para que a promessa do Senhor chegasse à sua casa, Ele tivesse que descer, Ele tivesse que largar todos os seus conhecimentos, se abdicar daquilo que um dia Ele se apegou, e se agarrar, se jogar nos pés de Jesus.
Grandes coisas o Senhor fará. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pelos teus ensinamentos. Pela ministração do primeiro o Senhor falava comigo. Muitas vezes, Senhor, eu achava que eu poderia. Eu achava que a minha condição, Senhor, me aguentava. Assim como muitos de meus irmãos. Muitas das vezes, Deus, como o texto vai falar, eu empurrei as responsabilidades para eu. Muitas das vezes, Senhor, era minha, era eu. Era para mim, era eu que tinha que fazer, era eu que tinha que apresentar, era eu que tinha que me humilhar, era eu que tinha que negar. Mas eu sempre estava apontando para outro. Mas eu entendi isso. Veja se não é assim na vida de alguns irmãos. Ele nunca chega com ele. Ele nunca chega com essa responsabilidade. É dele. É dele. Não, essa responsabilidade é do pastor. Essa daí é da pastora. Ei, Adorinho. A responsabilidade é tua. Ou você vai ficar caído pro resto da sua vida. Muitas das vezes eu tenho ouvido algumas falas que vieram contra mim. Já foi. Você não vai lugar, não. Nunca vai ser, nunca vai conseguir, nunca vai chegar. Existiu alguns assim na boca do meu lado. Se levantou algumas sinagoga para tentar me aconselhar. Ei, mas Jesus Cristo ouviu a conversa e ele intercedeu por mim. Eu me calei. E eu entendi que era eu, e chegou um tempo em que Jesus se apresentou diante de mim. Eu estava falando na pregação de quinta-feira da Emanuel. Foi preciso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu caminhando. Foi preciso 5 anos, foi preciso 10 anos, foi preciso 7 anos, foi preciso 8, foi preciso 9, foi preciso 10, foi preciso 11, foi preciso 12, foi preciso 13, foi preciso 14, foi preciso 15, foi preciso 16, foi preciso 1
E aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Se você um dia levantou a sua mão para Jesus e disse: Senhor, eu te aceito, muda a minha história. Ah, mas com o tempo você foi enfraquecendo. E muitos agora estão achando que você está morto. Há uma palavra para a sua vida, levante. Levanta-te e renova a sua aliança. Ai, se você que não está nesse quadro nenhuma dessas duas temáticas, mas você está dizendo assim: não, eu estou caminhando há muito tempo, eu faço tudo certinho, eu vim à igreja, eu sou de célula, entrego meu dízimo, eu oferto, eu pego o carnê, eu participo de coral, eu participo de ensaio, eu vou na cúpula para Emanuel, aí eu vou na cúpula para Ebenezer. A Bíblia vai dizer que uma grande multidão acompanhava Jesus. Existiam alguns ali que estavam com desejo em conhecer a história de Jesus e a sua obra. Mas existiam alguns ali, irmãos, que estavam somente com especulação, curiosidade. Se você é um desses que está apenas sendo curioso na casa do Senhor, eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus está te dizendo: levanta-te. Levanta-te. Senhor, a autoridade que é no nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e tuas mãos. Senhor, muda a história, muda, Senhor, a vida. Muda a forma, Senhor, de estar na tua presença. Incomoda ele, incomoda ela. Não permita mais, Senhor, que o sonho da violência, Senhor, faça com que eles fiquem adormecidos ou mortos espiritualmente. A ordem tua mão já foi dada, Deus. Ativa eles, Senhor, ativa ela. Que eles entendam, Senhor, o chamado do Senhor na vida deles. Que eles se despertem para a tua palavra. Que eles ouçam o seu comando. E que a partir de hoje ela seja se torne uma grande mulher de Deus. Ele se torne um grande homem de Deus. Ele venha dar fruto na tua casa, Senhor. Ele venha pagar o alto preço, Senhor. Mas que ele venha ter prazer, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que está na tua presença existe um corpo de nós. Então, muitas das vezes não queremos abrir mão, Senhor. Não queremos, meu Senhor da glória, nos deixar as nossas coisas para fazer as suas. Ei, mas isso acabou hoje. Há uma ordem para mim, para a sua vida: levanta. E não é para você levantar, para ficar parado no seu lugar, não. Jesus quer fazer uma grande transformação na sua vida. E através dessa transformação, você vai dar testemunho. Você que estava parado, que estava adormecido, ei, agora você vai começar a ser um missionário da casa do Senhor. Lembra lá do Gadareno, que estava aprisionado, estava morto, espiritualmente? Ei, ele começou a fazer a obra de Deus. Você é uma grande potência nas mãos de Deus. Hoje, eu vi a voz de comando que o Senhor iniciou na noite desse dia. E seja tu uma grande potência nas mãos do Senhor. E a senhora também receber a oportunidade de nome de Jesus. E vamos soltar aqui, eu quero orar por você. Em nome de Deus, Ele liberou palavras e eu quero orar por suas vidas. Amém? Que vocês se levantem verdadeiramente. E depois eu quero fazer uma oração por essa vitoriosa, que eu acho que você é irmã do Alessandro, né?
Eu quero orar por você. Mas deixa eu orar por eles aqui. Amém? Que bom, filho, acho que você está aqui. Eu vou chamar você para receber oração. Deus realmente está te dando uma vestimenta nova. E vestimenta nova fala de posicionamento. Vestimenta nova chama, ou melhor, fala de responsabilidade. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Essas pessoas vieram aqui à frente, ou elas foram trazidas aqui na frente, porque elas entenderam que elas precisavam se levantar. Senhor, existe um demônio que age, muitas das vezes na madrugada, e esse demônio age, Senhor, para congelar o indivíduo na cama, para impedir ele de pedir socorro e para impedir ele de levantar-se da cama. E eu sei que tem batalhas diante destas vidas que estão aqui na frente, para que elas não se erram. Como o homem de Deus pregou, varão, ele deixou bem claro que o Senhor disse: creia, somente ela dorme. É um momento, é uma fase, mas hoje eu declaro que essa fase de dormência, essa fase de falta de conexão e de distanciamento do propósito cai por terra. E como o Senhor pegou pela mão aquela menina e ela começou a caminhar, ela levará como ânsia. Eu não sei se ela levantou dando glória, eu não sei se ela levantou marchando com o varão, mas ela se levantou. Reminou pastor Evaraia. E eu quero te pedir, Senhor, levanta estes que estão aqui nessa noite, recebendo essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode